Nós vamos nessa manhã tratar nesses minutos sobre a quarta marca de uma igreja saudável, que é o entendimento bíblico da conversão. Então repete após mim assim: a quarta marca de uma igreja saudável é o entendimento bíblico da conversão. O que é conversão, meu irmão? Aí eu quero te perguntar agora, nessa manhã. Você não precisa responder, porque senão, vai virar escola bíblica agora? Não pode, Mas fica aí para você já pensar, o que é conversão? Nós tivemos aqui em março, alguns domingos à noite, a oportunidade de tratar um pouco desse tema. Porque quem aqui dirige? Levanta a mão. O pessoal que dirige aí. Bom, eu contei isso aqui na mensagem que eu preguei em março. A minha prova para motorista foi digna de um filme de aventura e de ação, certo? Eu não sou Schwarzenegger não, nem Van Damme, nem... Esses caras são antigos, Quem são os atuais aí? Nem sei o nome deles, mas enfim, The Rock, tem uns caras novos aí. Eu não sou esses atores de ação não, mas o meu Renate, ele vencia no dia 16 de março, a minha prova prática foi dia 15 de março, lembrando que o Renate dura 1 ano, tem gente que faz 4, 5 provas e não passa, e não consegue, ou passa na segunda, na terceira. Eu só tive uma prova naquele Renate. Se eu perdesse aquela prova, se eu fosse reprovado, mais 1 ano estudando ali, pagando e tudo mais. E aí, gente, nessa prova, eu fiquei muito nervoso, porque comecei a ver o povo sendo reprovado, Eu fiz em Sepetiba, e eu paguei um simulado, porque a minha autoescola era tão abençoada, aspas, inclusive ela já fechou, que ela me deu, eu fiz a prova prática em 4 carros diferentes. No dia da prova eles mandaram um outro carro que tinha nada a ver. Eu falei, opa, inclusive tinha marcação para fazer a baliza, não tinha. Eu falei, e aí? Paguei R$100, Eric, para fazer o simulado. Fiquei lá 1 hora antes da prova, cheguei 5 da manhã lá fazendo o percurso, fazendo a baliza. E o pessoal reprovando na baliza, Adriano, o pessoal reprovando no trajeto. Tem uma pessoa que estava chegando e esqueceu a seta de parar o carro, reprovado. Era o último trecho. Eu falei, gente, minha mão começou a tremer. Aí lá tinha um cais assim, um negócio meio isolado. Eu fui para lá porque eu lembrei de um amigo meu que hoje ele é major da aeronáutica, Eu lembro dele, tinha amigo adolescente. Ele passou na Epicar, foi para a AFA, agora ele é major. E eu lembro que ele falou que na época lá da AFA, ele já estava assim, ele ficou o tempo todo sendo o último da sala dele, os últimos, as menores notas, tanto que ele não ficou qualificado, porque lá na Epicar e na AFA, só se torna piloto de caça quem se torna os primeiros ali, a primeira nota. A galera que tem nota alta é o que vai ser levado para estudar, para se tornar piloto de caça. Ele dirige helicóptero, avião, mas ele não se tornou piloto de caça por conta disso. E ele fala que muitas vezes ele ficou à beira de ser expulso por conta de nota, de reprovação, de nota baixa. Eu lembro que ele falou uma vez para mim assim: rapaz, eu fui fazer uma prova, se eu não passasse naquela prova, eu iria ser reprovado e ia sair da Epical, acho, ou da AFA, não lembro agora. E eu lembro que ele não estava mais na presença de Deus, se afastou da igreja, mas ele lembrou, Aí ele lembrou de uma música lá dos anos 90, que é aquela música assim, vai dar tudo certo, em nome de Jesus, vai dar tudo, se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar. Aí eu falei, fui lá pro cais, voltei para Sepetiba, volta para Sepetiba, fui lá pro cais e fiquei, vai dar tudo certo. Cantei com fé, fiz a prova, passei. Tem todo um outro cenário aí, se eu fosse contar tudo agora, ia perder a mensagem toda só explicando essa história. Mas eu lembro que eu perdi 1 ponto ali, na verdade foram 2, achei que era um só. Ainda bem que o Senhor me permitiu acertar tudo, porque eu achei que eu tinha ainda mais 2 pontos, eu tinha só mais 1 ponto para errar. Mas eu acertei tudo. E sabe qual foi a minha falha da minha prova? Erro na conversão. Engraçado que tinha uma senhorinha mais legal comigo na frente e tinha uma outra mais, não muito legal, O pastor tem que falar as coisas bonitinhas no púlpito, E ela ficava perseguindo todo mundo. E ela falou assim, fulano ali, porque foi assim, eu parei o carro, logo depois que eu saí da baliza, detalhe, minha baliza, eu quase fui aprovado por 13 segundos, ou 14 segundos, sei lá. A menina pegou e falou assim, faltou pouco, hein? Menos 10 segundinhos aqui, tá ser reprovado, hein? Essa abençoada aí. Aí ela entrou atrás e a outra ficou comigo na frente.
E eu saí, seta, eu botava a cara para fora 20 vezes, né, para poder mostrar para ela, eu tô olhando lá para fora, ó, aqui, ó. Que até isso estava tirando ponto naquela época, 2013, gente, tem muito tempo já. Aí eu saí, quando eu saí, parei. Quando tem a primeira curva, seta, eu fui fazer a curva. Eu fiz a primeira curva para a esquerda, e aí você entra na pista, você tem que voltar o volante para ficar dentro da pista. Se você entra na próxima pista e você invade a outra pista, isso é um erro de conversão. Eu demorei para voltar o volante. Ela falou, ali, e foi por pouco, irmãos, por pouco. Mas ela falou, ali, ó, marcou não, fulano, marca aí, ó, erro de conversão. Eu achando que era um ponto, eram 2 pontos. Conversão é isso, é você fazer um giro de 180 graus. Se você fizer um giro de 180 graus, você vai fazer esse giro aqui, ó, de um lado para o outro, certo? Se fosse 360, você ia dar uma volta inteira, não é isso, irmão? Você ia voltar para o mesmo lugar. Então, conversão é um giro de 180 graus, no sentido bíblico, um giro de 180 graus do pecado para Deus, da vida carnal e mundana para uma vida espiritual e em santidade, em crescimento e santidade. Então, é muito mais do que uma decisão após um apelo. Essa semana eu evito polêmica no Instagram. Já fui uma pessoa polêmica em rede social há muito tempo atrás. Se a Aline, esposa do Diego, ouvir essa mensagem, ou a Letícia do Gerson, vão confirmar aí épocas passadas, 2014, 2016, até 2018 eu arrumava treta, principalmente por política, irmãos. Gostava de provocar, era provocador. Hoje eu nem me importo com essas coisas mais, só quero servir a Deus e ser um bom cidadão. Agora, irmãos, eu me lembro que, passa essa parte. Essa semana, estava no Instagram, e aí um pastor conhecido aí na internet, um pastor jovem, deve ter a minha idade assim, eu me acho jovem, amém, irmão? Outubro eu faço 40 só, tá? Eu me considero jovem. 20 anos ontem, né, amor? Completamos 20 anos de namoro, mas eu sou jovem, tá certo? E aí, ele colocou um vídeo lá falando assim, tem muita gente aí reclamando do apelo e tudo mais, mas não tem problema nenhum, tem muita coisa que não é bíblico que as pessoas fazem, que não sei o quê, defendendo um apelo. Eu particularmente acredito, e eu escrevi lá, inclusive meu comentário para ele, eu falei para ele isso, e um monte de gente curtindo lá, comentando, eu falei, não vou nem responder isso aí, deixa o povo. Teve um pastor de uma igreja chamada United, que o rapaz foi lá e comentou, botou texto bíblico, querendo debater. Eu falei, não vai ter debate não, querido, só dei uma opiniãozinha aqui. Eu estava explicando para esse pastor conhecido, ele não me respondeu, mas tudo bem, muita gente lá visualizou e repercutiu, que o problema não é o apelo na pregação, a pregação apela. Toda pregação do evangelho tem em si um apelo. E que apelo é? Para que o pecador se arrependa e venha a Cristo pela fé, se converta. Então, naturalmente, a pregação bíblica do evangelho traz um apelo e também convida o ser humano a tomar uma decisão. Eu não tenho problema com a decisão, eu não tenho problema com o apelo. O problema, irmão, é que a noção bíblica de conversão vai além de você fazer um apelo, vai além de você tomar uma decisão. Você precisa assumir um compromisso radical de se tornar filho de Deus, de ser salvo. Conversão é sobre ser salvo. Ser salvo é muito mais do que decidir por Jesus. Porque às vezes, irmão, a gente vai na igreja, e tem muita igreja aí, né, que não é saudável, e muitas vezes, às vezes nem está pregando o evangelho. E quando prega, torna esse ambiente da pregação um ambiente muito emocionalista, um ambiente muito voltado para uma persuasão. E o pregador, ele acredita que a persuasão e o ambiente, e aí, eu não posso pregar sem o teclado. Jonathan, vem tocar teclado aqui. Eu mesmo achava que o teclado tinha que ter no culto, porque aí a pessoa já... Tem gente que tem problema de TDAH, que o teclado tira a atenção dela. Tem gente que tem uma dificuldade de ouvir mensagem com fundo. Está lá falando assim, aleluia, Jesus... Tem gente que acha muito melhor. Tem gente que eu gosto, não tem problema com isso. Só que eu tenho entendido o quê? Eu prefiro depender da ação do Espírito Santo
Eu prefiro que a gente seja fiel e a mensagem alcance pelo poder do Espírito do que ficar confiando em qualquer tipo de subterfúgio, de penduricalho humano para tentar adicionar a uma obra que é do Espírito. Você acha mesmo que se eu ficar fazendo um apelo de 20 minutos depois de uma pregação de 40 minutos, alguém vem a Cristo de verdade? E a gente não precisa medir alguém que se converte apenas porque a gente faz um apelo, a pessoa vem à frente. Quantas pessoas a gente faz o apelo, vem à frente, aí ora e amanhã volta lá para a vida antiga e nunca mais aparece na igreja, ou volta e não aparece mais. Eu mesmo não tenho feito apelo aqui e tenho visto pessoas voltar. Inclusive assumir compromisso com Jesus. Porque eu acredito, irmãos, que uma igreja saudável, ela tem um entendimento bíblico de que a igreja é o lugar de pessoas convertidas. E quando eu falo igreja, eu não estou falando do templo, porque o templo é o lugar de culto ao Senhor, onde todos são bem-vindos a vir. Nós convidamos aí os não crentes a participar dos cultos, para serem salvos, para ouvirem o Evangelho. Mas quando eu falo da igreja, eu falo do povo de Deus, e o povo de Deus é identificado pelo Senhor nas Escrituras como um povo salvo, como um povo nascido de novo, como um povo que foi tocado pela graça de Deus, pelo poder do Espírito, e recebeu vida espiritual pela pregação da palavra. Amém, irmãos? Então abra sua Bíblia aí, porque o entendimento bíblico sobre conversão reconhece tanto o que Deus faz, quanto o que as pessoas fazem. Ou seja, conversão é ato de Deus e ato da pessoa. E na conversão bíblica, versículo 5 de Efésios capítulo 2, abre a sua Bíblia, Efésios 2, versículo 5, Deus age na conversão de um pecador. Vamos ler juntos a palavra. Se você não tem a Bíblia aí, na versão nova Almeida atualizada, olha ali para a tela, vamos ler juntos. E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Então na conversão bíblica, Deus nos dá vida, nós estamos mortos no pecado. Nós estamos mortos na transgressão. E quem dá vida? Deus. Então a salvação, em um sentido principal e último, é obra de Deus. Deus salva, Deus dá vida, e a vida vem pela palavra. Abra sua Bíblia, não, melhor, para a gente poder ganhar um tempinho aqui, porque o tempo hoje é um pouquinho mais curto. Acompanha na tela ali, Sandrinha, me ajude, por favor, no painel. 2 Coríntios 4, versículo 3, para que nós possamos já ler o texto. Ela vai abrir ali, a gente já vai ler o texto. 2 Coríntios 4, versículo 3 a 6, vamos lá? Vamos ler. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. Versículo 4, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Último versículo. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Quem resplandeceu a luz em nosso coração? E nós fomos iluminados. Então na conversão, Deus traz luz. Na conversão, Deus vivifica. Na conversão, Deus faz com que aqueles que não se perdem sejam iluminados e vejam a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Último texto para mostrar, penúltimo, Filipenses 1, 29. Ela vai colocar, a gente vai ler juntos aqui para ganhar tempo. Filipenses 1, versículo 29. Vamos lá? Vamos ler juntos? A tecnologia às vezes não ajuda, né? Aí eu tô vendo a irmã Sandra ali, procurando o texto ali, ó. Ela tá certo, que aí ela falhou lá, tá aqui, ó. Tá na minha mão aqui, ó. Às vezes, né? Filipenses 1, 29. Apareceu ali, vamos ler? Porque vocês receberam a graça
de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Paulo está falando assim, irmãos, sofrer por ele é uma graça dele. Mas ele já parte de um ponto, tá vendo? Não é só sofrer, ou melhor, não é somente crer. A primeira graça que a gente recebe de Deus é a graça de crer. O primeiro favor imerecido de Deus para nós é nos dar a fé. A fé não vem de nós, é dom de Deus. E Paulo está dizendo, além de crer nele, Deus nos dá a graça de sofrer por ele. Então, irmãos, na conversão bíblica, Deus também nos dá fé. Deus nos dá vida, Deus nos dá luz espiritual, Deus nos dá fé, Deus nos dá a graça de crer nele. Atos 11, 18. Vamos ler juntos ali. Aí, Atos 11, versículo 18. Vamos ler. Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Os gentios receberam arrependimento de quem? De Deus. Deus deu arrependimento. Deus os levou a crer. Deus os levou a se arrepender. Agora, irmãos, conversão bíblica mostra também que o homem participa. Há uma ação minha, há uma ação sua. E a Bíblia vai dizer, eu vou ler aqui, não precisa abrir, nem ali em cima. Marcos capítulo 1, versículo 15 vai dizer: ele dizia, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Ao mesmo tempo que Deus te dá arrependimento, o Evangelho fala, se arrependa. A pessoa tem que se arrepender. E uma pessoa convertida, ela é levada por Deus e ela decide livremente crer e se arrepender dos pecados. Irmãos, conversão é isso. Isso é muito mais do que depois de uma pregação muito emocionante, com muito jargão, gospel, falando um monte de coisa que toca na sua alma. Irmãos, existe uma coisa chamada PNL, Programação Neurolinguística. Dependendo da forma que eu ministro aqui, eu apelo para o seu lado emocional do teu cérebro. Eu posso despertar um monte de gatilho em você aqui. Esse ambiente é um ambiente de autoridade, um ambiente de influência. Quando você está sentado aí ouvindo, e eu estou aqui em cima falando, eu estou exercendo uma influência sobre você, não tem jeito. E se eu quiser, eu posso te manipular. Mas ninguém se converte a Deus por manipulação humana. As pessoas se convertem a Deus por obra do Espírito, através da pregação fiel da palavra. E quando alguém é salvo, mais do que entusiasmado, mais do que, eu estou empolgado, ele me salvou, ele me ama. Tem muita gente que você vai falar assim, meu irmão, por que você é salvo? A pessoa vai dizer, não, porque Deus me ama. Tá, mas é só por isso? O Evangelho é só isso? Deus te ama? Tem muita gente que fala, não, eu vou lá fora, falar do amor de Jesus. Aí tu vai chegar lá e falar para a pessoa assim, ei meu irmão, tudo bem? Tu nunca viu a pessoa, tudo bem, então, toma um folheto aqui, Jesus te ama. Você acha que isso é pregar o Evangelho? Não é muito pouco. O Evangelho vai além. O Evangelho fala sobre um Deus criador, fala sobre um homem criado pela glória de Deus para viver na presença dele, mas esse homem decidiu ser inimigo dele pelo pecado. Pregar o Evangelho é falar do pecado. Pregar o Evangelho é trazer antes da boa notícia a má notícia, o pecado. Irmão, você está perdido. Irmão, todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas Deus te ama muito, tanto que se tornou ser humano na pessoa de Jesus. Aí você está pregando o Evangelho. E Jesus viveu a vida perfeita que você não pode viver. Jesus morreu carregando o seu pecado. E a justa punição que Deus tinha para trazer sobre o seu pecado, Ele trouxe lá na cruz do seu Filho Jesus. E esse é o amor de Deus por você. Irmãos, quem se converteu, creu nessa mensagem. Quem arrependeu-se dos pecados, entendeu a gravidade do seu pecado e do tamanho do perdão de Deus, do amor de Deus. Amém, irmãos? E essa fé é justamente isso. Eu vou abandonar o pecado, eu vou deixar minha vida antiga, eu vou deixar o mal e eu vou me aproximar do bem, eu vou me dedicar a Ele, eu vou me voltar para Ele, eu vou servi-lo agora. Eu não sou mais escravo da maldade, eu não sou mais escravo da carnalidade, eu não sou mais escravo do sistema mundano que odeia Deus, que despreza Deus e que mergulha no mal. Eu agora estou me dedicando à glória dEle, a promover o bem, ao perdão, a graça. Eu me tornei filho de Deus. E agora eu quero refleti-lo na vida. Eu sou salvo. Uma igreja saudável, ela está composta de membros convertidos, amém, irmãos? Que crescem em arrependimento do pecado,
que quando pecam, choram o pecado, lamentam o pecado, confessam o pecado, não estão se escondendo pelas sombras. Pelo contrário, estão abertos à correção bíblica e espiritual, estão debaixo da disciplina do Espírito, estão querendo andar em boas obras, querem crescer na fé, querem frutificar, querem amar, querem servir, querem congregar, querem ajuntar, querem perdoar, querem promover unidade. Olha que coisa! Tem noção do quão profundo é o entendimento, a doutrina bíblica da conversão? A pergunta nessa manhã é: você é convertido? Você se converteu a Deus? Quais são os frutos? Como isso se manifesta no seu dia a dia? O seu linguajar? A sua rotina? Os seus valores? Como você ocupa o seu tempo? O que está, pulsando no seu coração? Há uma consciência real do pecado? Há uma tristeza pelo pecado praticado? E há uma decisão de ato de vontade de deixar o pecado? Você está lutando contra o pecado? Um convertido luta contra o pecado. Não estou falando que o convertido é perfeito. Um santarrão que fica o tempo todo ali bancando certinho e apontando o erro dos outros, e muitas vezes encobrindo os próprios erros. Não, isso não é ser convertido, isso é ser religioso. O convertido sabe do seu próprio pecado, luta contra ele e tem misericórdia de quem peca. E está querendo ajudar quem está pecando. Não está querendo apontar e ficar depois dizendo o que a pessoa está fazendo, deixando de fazer. Não é um moralista, pelo contrário, é uma pessoa graciosa, uma pessoa humilde, uma pessoa que quer de fato promover vida na vida dos outros. Amém, igreja? Ele se arrepende, ele crê no Evangelho. Atos 3,19 diz: portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. A pregação apostólica é uma pregação que diz para o homem: se arrependa. Deus dá arrependimento, mas a pregação bíblica fala: Deus te dá, porém você também precisa se arrepender. É possível que Deus dê arrependimento a alguém e alguém não se arrependa? Eu creio que não. Eu creio que quando há uma obra do Espírito, Ele dá arrependimento e a pessoa se arrepende. E quando a pessoa não se arrepende, é porque Deus não deu. Bom, isso é mistério. Eu sei de uma coisa: a salvação é do Senhor. Jonas, quando saiu do peixe, disse: a salvação pertence ao Senhor. Eu creio nisso. Jonas capítulo 2, versículo 9. Agora, Deus também responsabiliza o homem nesse ato da salvação, da conversão. A pessoa tem que se arrepender, tem que abandonar o pecado. Muito bem. Um entendimento bíblico da conversão reconhece que somente Deus pode salvar, e que Ele salva indivíduos, permitindo-lhes responder à mensagem do Evangelho através do arrependimento de pecados e confiando em Cristo. Nós temos que participar da salvação se arrependendo do pecado e confiando em Jesus, nos aproximando dele, buscando a Ele. Para terminar, meus irmãos, a conversão está na Bíblia. Você pode ver aí vários textos, como eu já falei aqui, Marcos 1, 14, 15, João 3, do 1 ao 8, Jesus vai falar sobre o novo nascimento. O novo nascimento nada mais é, irmãos, do que Deus dando nova vida para um pecador. Deus, o Espírito sopra onde quer. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos, não te admires de dizer para você: importa, necessário é nascer de novo. O convertido é nascido de novo. O convertido quer viver em santidade, quer seguir a Cristo, quer abandonar o pecado. E sabe qual é o problema de você não ter na igreja convertidos? É que eles não vão deixar o pecado, é que eles não vão confessar o pecado, é que eles não vão querer crescer em santidade, é que eles não vão querer crescer em confiança em Deus, eles não vão se importar de não congregar. Já viu aquele crente que vem quando quer para a igreja? A pessoa fica meses sem a igreja e não vê problema nisso. A pessoa tem uma liderança bíblica sobre ela e ela não se submete. Peraí, tem um fio de cabelo aqui, ó. É seu, amor, tá? Fica tranquilo. 20 anos de namoro ontem. 20 anos e um dia. Mas é seu, tá bom? Toma aqui, amor. Quem tá ouvindo no YouTube agora, quem for ouvir, não vai entender nada, né? Não tem vídeo? Olha, quem não é convertido não quer se submeter a uma liderança bíblica. Quem não é convertido não quer abandonar vício. Quem não é convertido não quer abandonar a língua mentirosa, a língua difamatória. Quem não é convertido não quer abandonar o pecado
e não quer crescer em santidade. Não se importa de não ler a Bíblia com regularidade. Não se importa de não ter vida de oração. A quarta marca, repete comigo assim, a quarta marca de uma igreja saudável, ou seja, diga, a quarta marca da PIB do Mendanha é o entendimento bíblico sobre a conversão. Amém, irmãos? Quem é convertido? Não é só quem decidiu, é quem ouviu o apelo, decidiu, mas assumiu um compromisso radical de ser cristão, de ser salvo, de ser uma pessoa nova. Amém, irmãos? Para terminar, você pode ler lá, depois eu posso passar os textos, assim, no livro de Atos você tem os apóstolos chamando o tempo inteiro as pessoas ao arrependimento e à fé. Se convertam dos pecados e creiam. Atos 2, 38, Atos 3, 19 e 20, Atos 10, 43, Atos 13, 38 e 39, Atos 16, 31, Atos 17, 30. Depois você ouve no YouTube lá e anota, e lê. O tempo todo, a pregação apostólica apela para o arrependimento e para a fé, para que haja conversão. Nas cartas também nós temos essa realidade. Romanos 6, do 1 ao 23, 1 Coríntios 2, do 14 e 15, 2 Coríntios 4, do 3 a 6, nós lemos hoje. Efésios 2, do 1 a 10, nós lemos uma parte hoje. Tessalonicenses 1, do 1, capítulo 1, versículo 9 e 10, 2 Timóteo 2, versículo 25 e 26. Depois de passar tudo isso aí, ou você lá depois ouve no YouTube e anota e lê cada versículo desse. A Bíblia está o tempo inteiro falando sobre conversão. Por que é importante? Porque, irmãos, isso mostra para as igrejas, esclarece que as igrejas devem exortar aos não cristãos, devendo chamá-los a se arrepender dos pecados e confiar em Cristo. Irmão, eu não tenho como aqui receber uma pessoa que não tem evidência de conversão. Para ser membro da igreja, para ser povo de Deus, frequentar culto, todos são bem-vindos. Agora, irmão, ser igreja vai muito além de frequentar o culto, amém ou não? É um compromisso de vida. Então o não cristão, ele precisa saber que para ele se tornar parte disso aqui, eu não vou batizar uma pessoa que não tem fruto mínimo de conversão, que eu não sei, cadê? Aí você tem às vezes as igrejas batizando em massa, a pessoa faz um negócio, porque hoje em dia os ministérios estão pensando tanto em número, porque o negócio é postar no Instagram, fazer um vídeo, aí batiza um monte de gente que você não sabe nem em que condição está. Nós batizamos aqui uma criança, falei na Assembleia, exceção da exceção da exceção. Por quê? Porque uma criança necessariamente não está capacitada para tomar uma decisão assim. É exceção da exceção. Foi uma criança que nós vimos nascer e foi criado o tempo inteiro na igreja. Sabemos que a família é responsável e vai continuar assumindo a responsabilidade. E eu pedi à Assembleia, vamos, igreja, assumir a responsabilidade pelo discipulado dessa criança. E eu tenho conversado com os pais sobre isso. Agora, irmãos, tem igreja hoje que faz batismo de um monte de gente. Batizamos 50 adolescentes e crianças. Amigo, 60, maioria adolescentes e crianças que tomam uma decisão agora, daqui a 2 anos está no mundão. Porque às vezes não tem nem suporte familiar de discipulado. Às vezes a pessoa está no entusiasmo, porque o amigo decidiu, eu vou junto, vamos pro batismo. Aí todo mundo mergulhar, tibum, para quê? Para daqui a 1 ano estar desviado. Entende isso, irmão? Segundo, entendimento bíblico sobre conversão é importante para que as igrejas possam lembrar que nós devemos confiar em Deus, em nossos esforços evangelísticos. Não é técnica que... não, esse evangelismo aqui converte, esse aqui não muito. Você está confiando no tipo de evangelismo que você faz? Irmão, nossa confiança no evangelismo é no poder do Espírito Santo, é Ele que converte. É Ele que salva. Se a pregação for fiel, Ele salva. Ele faz a obra. Amém, igreja? Tem que confiança não. Amém ou não? Amém. Só Ele pode dar vida espiritual. Só Ele pode dar nova vida. Você pode fazer ar livre, você pode entregar um folheto, você pode fazer culto no lar, você pode fazer estudo bíblico, você pode fazer evangelismo 1 a 1, você pode fazer caminhada evangelística, você pode fazer cruzada evangelística, você pode fazer o que você quiser. Nada disso é determinante para alguém ser salvo. A ação do Espírito Santo, através da pregação bíblica fiel, é um determinante, um fator determinante para alguém ser salvo. Por último, o entendimento bíblico da conversão é importante para as igrejas, para que porque ela ensina as igrejas, a conversão bíblica ensina as igrejas a manter uma clara separação entre elas e o mundo. Igreja é igreja, o mundo é o mundo.
Então, a vida dos membros da igreja devem ser marcadas pelo fruto da conversão. Então, a gente tem que cada vez mais ver no nosso meio gente convertida, gente que tem prazer nas coisas de Deus. Gente, muitas vezes nós não temos, mas um convertido está consciente disso, fala assim: irmão, hoje eu estou mais fraco, irmão, me ajuda em oração, irmão, caminha comigo. Não tem como, irmãos, ser igreja, cada um vivendo. Olha, eu vou falar para vocês uma coisa aqui, vou quebrar aqui um paradigma aqui. Olha aqui, nós estamos hoje num domingo pela manhã, estou terminando já, culto mais vazio. Irmão, a nossa disposição de cadeiras já traz um sinal de como nós estamos vivendo como igreja. Porque olhando aqui, eu não estou vendo nenhum visitante. Estou vendo pessoas que estão vindo para a classe de novos membros, e estou vendo aqui os membros. Por quê? Com tanta cadeira aqui disposta, nós estamos tão espalhados. Entende isso, irmão? Porque isso aqui já é um sinal. Antes de começar o momento de oração ali, do café, eu falei: irmão, vamos lá, todo mundo tomando café. Por quê? Porque não tem essa coisa de, não, eu estou na igreja, mas eu faço o que eu quiser, eu vou ficar aqui, não quero. Ou então eu vou sentar sozinho aqui, e vou ter o meu culto com Deus, é o meu e Deus. Irmão, você quer ter o teu e Deus, vai para o teu quarto, lá é o lugar de você ter o teu particular com Deus. Aqui, eu estou olhando alguns rostos, aqui é comunhão, é família, amém, igreja? Diga assim: somos uma família espiritual. Então, fica aí uma dica, quando está mais vazio, irmão, você tem que juntar aqui 3 fileiras aqui, até para fazer foto para o Instagram, para mostrar que a gente está cheio, fica melhor, que junta aqui, abaixa aqui a câmera e pega todo mundo, lotado. Mas não é por isso não, irmão, é o princípio maior, unidade. Nossa, ninguém aqui tem que ser estranho um ao outro. O fato de estarmos numa igreja que a gente não sabe quem é quem, já é um sintoma de que ela não é saudável. Porque se a igreja pressupõe família espiritual, como é que você é um anônimo gospel dentro da igreja? Você entra e sai, ninguém fala com você, ninguém sabe quem você é, e você está fechado, você não quer saber mesmo, você não quer que ninguém saiba mesmo. E tem muita gente que está preferindo ir para essas igrejas lotadas, com tudo escuro, com boate gospel, crente, aleluia, né? Aí o pessoal entra, fica lá no fundão, lá, o ar-condicionado frio, assim, ó, e aquele louvor, pá, que tu nem ouve a igreja cantar, nem sequer é bom, né? Dopamina, né? Mexe, ai que culto, ai tocou, ai Deus está aqui nesse lugar. Tem que ter um arrepio, senão Deus não veio. Aí vai embora, ninguém sabe quem você é, você não sabe quem ninguém é, e você está vivendo o seu isolamento social, gospel, espiritual, e você continua com essa vida errada, dando fruto de uma pessoa não convertida, e ninguém supervisionando. E aí o pastor que quer ter igrejão, quer ter um ministério saudável, abençoado, ele não sabe que Hebreus 13:17 fala que o guia, o líder tem que ser honrado, porque ele é aquele que Deus vai prestar conta dele. Aí o pastor quer ter 30 mil membros, mas ele não tem uma equipe para cuidar de 30 mil pessoas, mas Deus vai cobrar dele. Aí eu falo para você, é melhor a gente ter aquilo que Deus nos dá para nós cuidarmos, e isso ser bem cuidado. Eu prefiro chegar diante do Senhor e apresentar: Senhor, foram 20, mas aqui, ó, todos foram discipulados, todos foram amados, todos foram pastoreados, todos foram cuidados, e estão apresentando aqui uma vida de pessoas salvas, do que chegar uma pessoa dizendo: amém, desde que tinha 30 mil, e desses 30 mil, 20 que frequentavam foram para o inferno, porque não eram salvos, e o ministério nem sabia, nem cuidava, eram anônimos, eram números, eram só estatísticas. Que pastor é esse que vai chegar diante do Senhor, e ele não cuidou de ninguém quase, virou um empresário, criou uma rede de igrejas, o dinheiro aumentou, o nome dele cresceu, mas lá no final, Deus vai prestar contas. Duro, né, irmão? Isso vale muito para mim, vale muito para quem lidera a igreja. Então, a igreja tem que ter essa distinção entre ela e o mundo. E por último, de verdade, o pastor está falando muito por último, né? Aí perde credibilidade, rapaz. Tem que parar com isso, Adriano. Essa palavra terminar, por último, e agora terminando. Aí o povo fala, o gesto já está ali, já. Ó, tá apontado assim já. Meu filho, tem que parar com esse negócio. Porque eu falo aí gera um gatilho. Aquele que está recebendo a palavra está assim, não, acaba não, pastor. Mas aquele que não está, aquele que está assim, não vejo a hora de acabar para minha casa, poder ligar minha TV. Aí essa pessoa já está incomodada, já fala assim, lá, ele falou que termina, não termina. Agora termina. As igrejas devem aceitar para o batismo e ceia
do Senhor somente aqueles que evidenciam conversão. A ceia, irmãos, é uma prestação de conta da igreja. É uma parte do discipulado cristão. Não é apenas a minha ceia com Deus. Examine seu homem, não é para você, pequei, vou tomar. Não, vou pedir perdão para tomar. Tem gente que está vivendo assim com Deus, é religião pura. Não, examine seu homem, é discernir o corpo. Discernir o corpo é discernir a igreja. A igreja é o corpo. Como é que você está vivendo aqui? A pessoa quase não vem à igreja, não se submete à liderança, cria confusão, divide a igreja, não tem vida com Deus, não está aqui para servir, não está aqui para compor a família espiritual, se isola, se afasta ou cria essa coisa na igreja e depois vem tomar ceia na maior, desculpa a expressão, cara de pau. Irmão, ceia é para conferir se estamos de fato vivendo o discipulado de Jesus que passa pela vida em comunidade. Não é saudável um crente que vem à igreja quando quer, quando der eu vou. E aí a pessoa simplesmente vai vivendo muitos anos assim, uma hora isso dá problema real para essa pessoa. Termino. As igrejas devem evangelizar e ensinar sobre vida cristã de tal forma que a natureza radical da conversão seja continuamente enfatizada. Por isso, irmãos, nós queremos enfatizar aqui que nossa marca para uma igreja saudável, defenderemos e ensinaremos cada vez mais. Entendimento bíblico de conversão. Você precisa ser convertido? Eu também. A igreja é lugar de salvos. O culto é para todos. Mas a igreja, para ser membro do corpo de Cristo, você tem que ser nova criatura. Quem recebe essa palavra essa manhã? Amém, irmãos? Deus seja louvado. Semana que vem a gente vai continuar indo para a quinta marca de uma igreja saudável, que é entendimento bíblico sobre evangelização. Quem é convertido pelo evangelho, também quer doar o evangelho àquele que ainda não foi convertido pelo evangelho. Quem tem entendimento, entenda. Semana que vem volte para você poder conhecer essa outra marca. Amém.